Então, vamos retornar. Não tinha muito mistério no que ficou para vocês fazerem no intervalo, né? Acho que é bem simples, não tem muito mistério. Então, a letra A nós tínhamos feito. A letra B, então, vocês fizeram, né? Vocês, então, encontraram 4 nonos. Então, aí é importante a gente ressaltar o problema do número negativo, e isso é algo que vocês têm que saber lidar, né? Número negativo sempre tem que ser posto entre parênteses, vocês não podem esquecer desse fato, tá? Sempre ele tem que estar entre parênteses, certo? Mesmo na calculadora, porque tem gente que às vezes usa sem parênteses na calculadora e dá errado, tá? Tem que usar o parênteses, tá? E um sinal pode fazer tudo mudar, tá? Então, sem nenhum mistério, né? Depois eu vou postar para vocês, então, esse PowerPoint, né? Com toda a resolução e todo, todos esses resultados. Então, e aqui? Nesse caso aqui, tem mistério. Só tem que cuidar que o 9, o menos 9 é x, né? E que o 2 é y. Né? Então, esse é um detalhe que tem que cuidar, né? Porque senão dá problema. E ele foi pensado mesmo para, né, que dê problema. Tá? Então, cuida com o x e com o y. Né? Então, o primeiro é x e o segundo é y, tal qual está aqui. Como eu disse, a matemática, a notação matemática, ela é precisa, né? Então, o primeiro sempre é o x e o segundo sempre é o y. Né? Da mesma forma, aqui. Né? E aí nós vamos ter uma situação problemática. E o problema não é porque deu 3, né? Porque raiz de 3 nós conhecemos. Né? Raiz de 3 é 1,71 e uns quebrados. Mas menos raiz de 3, não. Você pegar a sua calculadora, ela pega a calculadora e coloca raiz de 3. Ele vai fazer. Agora você põe na calculadora raiz de menos 3. A calculadora não vai fazer. Então, nós temos um problema aqui. E esse problema é de domínio, como se diz, né? Ou seja, nós pegamos um ponto que não pertence ao domínio da função. Por que esse ponto não pertence ao domínio da função? Esse ponto não pertence ao domínio da função porque ele gera alguém que não é real. Certo? Ou seja, raiz de menos 3 não é real. Quais são os outros problemas que existem, né, com os números reais? Os números reais têm, digamos, alguns problemas. Um problema deles é a raiz negativa. Isso aqui é um problema. Isso aqui é um erro na calculadora. Mas esse erro aqui, matematicamente, ele tem solução, tá? Mas aquilo que nós estamos fazendo e na calculadora, não. A divisão por zero, né? Ou seja, dividir por zero, isso aqui é explosivo. Isso aqui nem no sonho de você, nem no pior pesadelo isso pode acontecer. Mas lá em cálculo 1 a gente viu que o limite de x indo para 0 de 1 sobre x é igual ao infinito. Sim, o limite, não 1 sobre x, 1 sobre 0. Ou seja, 1 sobre 0 não existe. Agora, o limite, sim. Tá? Aí é outra coisa.
E outra coisa que a gente também tem que sempre se cuidar é com o logaritmo de zero. Logaritmo de zero, ln de zero, tanto faz. Isso aqui ou isso aqui dá na mesma. Isso aqui também não existe. Né? Logaritmo negativo e logaritmo zero não existem. Tá? Então, são situações que a gente tem que se cuidar na hora que está trabalhando com números por aí. Tá? Então, aqui, só se vocês pegam qualquer livro, né, ele vai falar de domínio de função, né? Então, só para nós falarmos um pouquinho, né, sobre o que é o domínio de função, eu não vou cobrar esse item, né, ipsis literi, né? Então, mas é importante a gente ter claro, né, o que acontece, né? Quando eu tenho uma raiz quadrada, dentro da raiz quadrada, eu só posso ter números positivos ou zero. Então, quer dizer o quê? Que dentro da raiz quadrada, y menos x menos 2 tem que ser maior ou igual que zero, né? Então, por que ele tem que ser maior ou igual que zero? Esse maior ou igual que zero está referente a isso aqui, ó. Deve ser positivo ou zero, né? Ou seja, maior ou igual que zero quer dizer que ele é positivo ou zero. Também quer dizer o quê? Ele também quer dizer que ele é não negativo, né? O maior ou igual que zero é algo não negativo. Bom, e aí, então, se eu isolar o y, né, deixo o y isolado, passo x para lá, passo 2 para lá, eu vou ter uma situação onde eu vou ter um teste. Então, quando eu tenho algo desse tipo, quando eu tenho uma inequação, eu posso criar um teste. Então, por exemplo, aqui está meu x e aqui está meu y, né? Então, qual é o teste? O teste é o seguinte, o x é 2 e o y é 1. Então, eu vou colocar o 1 aqui e o 2 aqui. Então, nós verificamos que essa expressão aqui, ela é falsa quando eu tenho p, 2 e 1. Ou seja, por isso que ela não pertence ao domínio, né? Ou seja, ela é falsa, porque se eu ponho 2 no lugar do x e 1 no lugar do y, eu não esse sinal aqui não se sustenta. Diferente se eu pego 2 e 20, né? Ou seja, eu pego esse aqui para x, esse aqui para y, o que vai acontecer? O sinal vai se sustentar, né? Ou seja, só faltou aqui o sinal que vai se sustentar. Então, né, esse ponto aqui é um ponto do domínio e esse aqui é um ponto que não está no domínio de quem? Dessa função aqui. Né? Bom, são questõezinhas. Então, eu falei ali rapidamente sobre o gráfico de uma função, né? O gráfico de uma função de duas variáveis. Vocês viram, né? Nós estudamos isso, né? Em cálculo 1, em cálculo 0. Por exemplo, se eu tenho y igual a x ao quadrado. Então, você sabe que você vai fazer um x, eu tenho um y, aí você vai vir aqui e vai marcar. Ah, se x é 0, o y é 0. Se o x é 1, o y é 1. Então, eu marquei um pontinho aqui. Se o x é 2, eu vou marcar aqui 2, o 3 e o 4. Né? Tchá, 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 tchá. E aí, então, eu faço a parábola. Né? Então para cada x, eu tenho um representante em y e eu marco, então, no plano cartesiano. A mesma coisa acontece quando tem uma função de duas variáveis, né? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho o y, aqui eu tenho o x. E aqui no meio eu tenho o z. Então, eu tenho uma matriz para z. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Né? Vou ficar com menos 1 ao quadrado mais 0.
menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Né? Menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. E assim por diante, né? Eu vou completar toda essa tabelinha. Eu vou fazer vai sair uma matriz, né? Ou seja, 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. E aí, o que eu estou observando? Que para cada par ordenado, eu tenho um z. Né? Ou seja, para cada par ordenado, eu tenho um z. Então, eu peguei um x e um y e levei para um z. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, né? Menos 1 para x, menos 1 para y. Qual é o z que eu tenho? Eu vou ter o 2. Né? E a mesma coisa acontece aqui. Qual é o x que eu vou ter aqui? Né? Eu vou ter... Eu vou ter 1. E assim por diante. Né? Aí você vai fazer a conta. Bom, aí você vai ter toda essa matriz aqui. E aí, então, vai plotar, né? Vai fazer o gráfico no espaço cartesiano tridimensional. Tá? Vou fazer essa conta no espaço cartesiano tridimensional. Onde você vai ter o x, onde você vai ter agora 3 eixos. Então, esse aqui é o meu espaço cartesiano tridimensional. Então, onde é que eu vou ter o x, aqui eu vou ter o y, e aqui eu vou ter o z. Aqui a gente tem um nome, isso aqui tem um nome, né? As nossas abscissas, nadas. E qual é o nomezinho do z? As nossas cotas, né? Elas têm nome. Então, agora, então, eu vou representar, né, as minhas funções de duas variáveis num espaço tridimensional cartesiano, que é um espaço tridimensional cartesiano. E aí eu vou marcar o meu x, vou marcar meu y, papapá, papapá, e aí nós vamos marcar os pontinhos. E aí vai ser uma variação, eu dou uma função, tipo, uma função horrorosa para vocês, e vocês têm que me mandar em 10 minutos o gráfico à mão com 150 pontos dessa função. Preciso pegar uma folha A4, umas hidrocores e fazer isso. É claro que não, né? Porque gráficos tridimensionais não se faz à mão desde quando eu era aluno de graduação, da minha primeira graduação. Então, como é que se faz esse gráfico? Pode fazer à mão, não tem problema. Quem tiver tempo, paciência, muita paciência, né? E destreza, habilidade para fazer isso, fique à vontade. Não é o caso, professor, de vocês. Então, vamos fazer o seguinte. Eu uso para fazer gráficos, e vocês vão usar, eu vou usar bastante aqui na disciplina para fazer o gráfico, esse aplicativo aqui. Vocês podem até baixar no celular esse aplicativo, ele faz gráficos. E aí nós vamos fazer tanto gráfico bidimensional aqui, quanto gráfico tridimensional. Então, vamos entrar em calculadora 3D. E aí, em calculadora 3D, ele vai abrir o espaço para fazer, então, um gráfico tridimensional. Bom, nós queremos o gráfico de x de z, né? Nosso objetivo, vamos escrever aqui na tela, né? Nosso objetivo é z ao quadrado igual, ou melhor, z, né?
Z, ou f de x, né? Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, desta maneira, onde é que eu vou inserir essa expressão? Vou inserir essa expressão aqui no maisinho, né? Eu vou vir aqui e vou escrever ela. Então, eu vou colocar o cursorzinho ali e vou fazer z igual a x ao quadrado, né? Eu uso o acerto circunflexo para elevar ao quadrado, mais y ao quadrado. E aí nos forma, então, este sólido que está ali. Né? Esse sólido ele tem um nome, chamado paraboloide elíptico. Não, é um paraboloide elíptico, outro, paraboloide elíptico é outro. É um paraboloide. Né? E, então, o gráfico dessa função está aqui. Certo? Simples, fácil de fazer, sem nenhum tipo de mistério. Tá? Depois eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nisso, né? Bom, vamos voltar ali. Eu botei... Gente, tem tanta coisa aberta aqui. Vocês não fazem ideia. Uma dúvida. Ah, E para que, no caso, a gente utilizaria esse gráfico 3D? Só um exemplo básico, assim. eu estou fazendo uma representação do exemplo do gráfico 3D. Tipo, eu estou aqui te mostrando que esta representação, essa função, ela pode ter uma representação geométrica tridimensional. Aí, se você quiser, você pode modelar, né? Você pode criar uma série de modelos usando essa representação aqui, essa representação tridimensional. Enfim, eu estou te mostrando, Entendi. tá? Só estou te mostrando que a partir dessa expressão eu tenho um gráfico tridimensional, tá? E eu vou começar agora a mostrar, as nuances, né? Que são, né? Como assim? Né? Eu entendi outra pergunta, tá? Eu quero saber aonde, né, eu vou aplicar isso na minha vida. E isso tu vai aplicar. Espera os próximos capítulos, tá? Os próximos capítulos serão muito legais. E aí você vai ver esses gráficos tridimensionais aí, tá? Então, vou pegar essa daqui. Esse gráfico aqui, né, o segundo gráfico, eu achei que eu tinha anotado, ele não vai de uma tela para outra. Ótimo. Tá? Vou pegar esse gráfico aqui, z igual a 1 menos x na quarta menos y ao quadrado. Né? Vocês estão com qual tela? Do GeoGebra ou PowerPoint? GeoGebra. Ah, tá. Beleza. Então, vamos pegar essa função que eu coloquei agora, né? A função na sequência. Tá. A função na sequência é z igual a 1 menos x na quarta menos y ao quadrado. Vamos lá. Esse gráfico que gerou aqui não é o que a gente está fazendo. Isso aqui ele fez sem querer. Tá. Então, vamos lá. Então, x igual a 1 menos x na quarta menos y ao quadrado. Olha só. Olha só o tipo de superfície que ele me gerou. Certo? Então, o que a gente vê aqui? Agora ele me gerou uma outra superfície. Essa outra superfície, por exemplo, se eu tirasse o quadrado. Deixa eu ver como é que ficaria. Ó, o que acontece? Se eu tirasse o quadrado, ele ia me formar uma rampa. Ó.
uma rampa que ela vai ser para sempre. Ela deve de crescer para o infinito. Mas eu botei o quadrado. Tá? Professor, aí nesse gráfico, o que é o X, o Y e o Z? No eixo? É. O Z é o azul, com certeza. O X deve ser... Deixa eu ver... O X é o verde, o Y é o vermelho. Como é que eu sei disso? Porque aqui está me formando uma parábola perfeita, né? Essa parábola perfeita que está me formando, se eu tirar o X aqui, vai ficar 1 menos Y. Vai formar a parábola. Mas, deixa eu ver uma coisa. Tem uma forma de exibir os eixos. Vou ver configurações. Tem que ter uma forma de eu exibir objeto. Não. Enfim, tem uma forma de exibir o X e o Y, o X, Y e o Z. Mas eu te garanto, com certeza, que o meu X é o vermelho, né? E o meu Y, ou melhor, o meu Y é o vermelho, né? Porque se eu olhar aqui, né? Ó, se eu olhar de frente para ele, eu vou ver a parábola perfeitinha aqui, ó. Ó, eu vou ver ele formando a parábola bem bonitinha. E essa parábola, se eu tirar o x, eu vou ficar com 1 menos y ao quadrado em relação a z. Então, eu vou estar tendo o quê? Eu vou estar tendo isso aqui. Eu vou estar tendo y e z. Então, ele está aqui. Certo? Ele deveria aparecer isso aqui. Eu deveria também saber isso aqui, mas eu vou descobrir como faz para botar os eixos. Tá? Os eixos. Mas o eixo vertical sempre é o meu Z. Tá? O que fica legal desse gráfico aqui, deixa eu ver, é um exemplo que a gente vai fazer mais adiante. Vai ser o... X na 4. Não. Ah, não consegui ver o que eu queria. Deixa eu... não. Ah, esse aqui até dá. Ó. Esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, ele tem uma descida, né? Você vê que ele tem uma descida aqui. E aí ele forma esse... vamos dizer assim, ele faz isso, né? Quase que ele dá uma assentada e depois desce de novo, né? Isso aqui ele tem um nome, depois a gente vai calcular esse ponto. Esse ponto chama-se ponto de Sella. E esses gráficos a gente verifica, por exemplo, os máximos, mínimos, né? Tudo aquilo que vocês viram lá em semestre passado, também vai ser verificado aqui, né? Por exemplo, deixa eu ver um que vai ter bastante máximo e mínimo. Assim, de x ao quadrado. Ó, isso aqui tem vários máximos e mínimos, olha só. Só mudei um pouquinho ali, ele me já gerou, olha só. Só que bonito. Tá? Ó. Então, ele já me gerou esse tipo de superfície, tá? Preocupado, professor. Por quê? Isso aí, basicamente, a gente vai ter que estudar a ciência dos materiais, vai ter que ir descobrindo uns cálculos malucos, exatamente as formações geológicas dos material. Sim. Então, aí, olha só que bonito que fica. Ó. Então, aqui ele tem vários pontos de máximo, vários pontos de mínimo. E aqui, claro, vocês podem descobrir as cores, fazer as cores, fazer várias coisas. Tá?
Aqui eu não botei um exemplo tão... Enfim, deixa eu ver um outro exemplo. O próprio aquele exemplo... Vamos fazer aqui. 5 menos x ao quadrado menos y quadrado. Isso aqui é um exemplo clássico, ele vai ter um ponto de mínimo, melhor, um ponto de máximo, né? Diminui isso, botar 5. Assim. Né? Então, por exemplo, isso aqui ele pode modelar uma montanha, ele pode modelar um processo onde eu vou ter um ponto de máximo. Tá? Então, enfim, eu tenho aqui minha representação tridimensional. Bom, toda vez que a gente for falar em representação tridimensional, eu vou estar usando o GeoGebra, tá, gente? A gente não vai fazer esses desenhos à mão e também não vou querer, né, que vocês saibam de cor, tipo, esse aqui vai me dar tal tipo de superfície. Não, a gente usa a tecnologia para nos ajudar. Bom, uma forma de representar esse tipo de situação, esse tipo de superfície, tá? Antiguíssima, há muitos milhões de anos já existem, muitos milhões de anos não, né? Mas há muito tempo já existe, antes do tempo do computador, são as curvas de nível. As curvas de nível, até hoje, são bem importantes para vocês, porque elas correspondem a uma representação bidimensional, ou seja, de uma superfície. Tá? Ou seja, eu vou fazer uma representação 2D de algo que é 3D. Como assim, professor? Eu vou projetar os níveis no plano. Então, por exemplo, se eu olhar para cá, ó, olha, ele está dizendo ali que o K é 4,5. Essa curvinha aqui, ó. Onde é que ele está indo? Ele está indo aqui, ó. Então, ele está dizendo para mim o seguinte, que essa curva aqui, que mede, que tem a cota 45, ela está representada no plano XY por essa circunferência aqui. Certo? Então, essa circunferência corresponde a essa cota. E isso... Oi? Essa função, que é igual a 20, que gera essa forma parecida com cone, é essa função igual a 20 que gera essa forma aí. Essa aqui? Isso. Essa forma aqui nem eu sei, filho. Essa aqui é só um exemplo. Ah, tá. Tá bom. Tá. Essa é um exemplo geral. Já vai fazer umas com números. Tá? Então, essa situação aqui, então a gente vê que aqui está a nossa cota e aqui está a nossa curva de nível, né? Ou seja, eu representei essa cota que está lá em cima, aqui embaixo. Tá. Isso aqui é um exemplo interessante de como funciona, qual é a ideia básica. A ideia básica é a ideia do corte, né? Então, por exemplo, aqui deve ser o 11, então na cota 11 eu faço um plano e esse plano ele vai cortar a minha superfície e ela vai me gerar o quê? Vai me gerar uma curva que foi projetada no plano XY. Essa curva aqui, a cota dessa curva é Z igual a 11. Certo? Então, curvas de nível é como se eu pegasse o eixo Z e fatiasse ele. Tá? Eu vou lá, pego o eixo Z e fatio ele. Então, por exemplo, vamos fatiar, né, esse nosso paraboloide aqui. Tá? Então, se eu tenho f de x igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, o que acontece? Né? Eu vou fazer o seguinte, vamos pegar a cota 4. Se eu pegar a cota 4, eu vou fatiar e eu vou obter o quê? Eu vou obter uma circunferência. Então, a minha função é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado.
Então, no lugar do Z, eu vou substituir o Z e vou colocar quem? Eu vou colocar a minha cota. 4. Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, o que nós temos, né? Quem já fez geometria analítica e álgebra linear, lembra lá de que quando a gente tinha x ao quadrado e y ao quadrado, isso era uma elipse ou uma circunferência, né? E é o que acontece aqui, né? Quando eu tenho o x ao quadrado e o y ao quadrado, eu não consigo isolar nem o x e nem o y. Eu consigo isolar o x, eu até consigo isolar o y. Mas vamos deixar assim, eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado. Isso aqui é uma circunferência de raio 2. Como assim, professor? Vamos lá no GeoGebra. Aqui é o GeoGebra tridimensional, né? Vamos para o GeoGebra bidimensional. O GeoGebra bidimensional é esse aqui, calculadora. Então, aqui no GeoGebra bidimensional, eu vou ter x ao quadrado, mais, eu vou botar y ao quadrado, igual a 4. O que ele me gerou? Olha só que lindo. Uma circunferência de raio 2. Qual é a outra cota que aparece lá? Vamos botar outra cota. X ao quadrado, a cota. Então, vamos pegar. A minha função era z ao quadrado, ou melhor. Minha função era z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos pegar outra. Vamos supor cota z igual a 6. Então, vai ficar como? 6 vai vir para o lugar do z, e aí eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui e vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6. E ele me gerou uma circunferência. E qual é o raio dessa circunferência? É 6? Não, né? Você pode ver que ele está cortando em 2,5 aproximadamente, ou seja, na raiz quadrada de 6. E aí eu vou juntando. Se eu quiser, eu posso botar outra. Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a, sei lá, 9. Então, eu botei aqui a cota 9. Então, qual é a ideia disso? Eu estou fatiando a minha superfície e gerando, né, as curvas de nível. Tá? Essa é uma ideia bem importante. Então, eu fatio em cada z. Então, por exemplo, em z igual a 5, eu venho, pego o z, coloco no lugar do 5 e tenho a minha curva de nível. A minha equação da curva de nível. Então, a curva de nível é uma representação bidimensional de algo que é tridimensional. Tá? Então, aqui só exemplificando, esse exemplo aqui, ele é um exemplo onde ele vai me gerar só circunferências, tá? Mas esse exemplo aqui, ele é um exemplo, eu não vou resolver ele hoje, porque o nosso tempo está acabando. Mas a ideia básica, né, até eu posso colocar nos exercícios, né, é a seguinte. Então, por exemplo, se eu quero essa cota aqui, né, a cota C igual a 8. Né? Aqui está a minha cota, C8. A pergunta é, obter a equação da curva de nível nessa cota C igual a 8. Qual é a equação da curva de nível para essa cota? Então, no lugar de Z, a minha cota é 8, né? 8 igual a 12 menos 2x
menos 3y. Então, eu posso... Agora, eu não tenho quadrado, não tenho quadrado. Então, eu vou isolar o y em função de x. Como é que eu isolo o y em função de x? Ora, eu vou botar o 3y para o outro lado, né? Menos 3y, o y vai para lá. Eu vou ficar com 12 menos 2x. Esse 8 passa para o outro lado. Então, vai ficar 4 menos 2x. Agora, o 3 ele está multiplicando, né? Então, o 3 vai passar como? Dividindo todo mundo, né? Então, a equação da minha curva de nível vai ser qual? 4/3 menos 2/3 de x. Então, essa aqui é a equação da minha curva de nível. Ou seja, se eu projetar ela em x e y, né? Eu vou projetar ela aqui em x e y. Ela vai passar aqui. Certo? Então, esse mapa de curva de nível, né? Ele é um mapa de retas, né? Você vai ter retas. Assim. Então, uma das retas é a minha cota C igual a 8. Certo? Na aula que vem eu vou falar mais disso, claro, eu vou dar continuação a isso, eu vou voltar nesse exemplo aqui, né? Nós estamos acabando a nossa aula de hoje, nossa terceira live, na aula que vem eu vou dar continuidade a isso, mas eu vou já colocar algumas coisas sobre curva de nível na atividade pós-aula, tá? A atividade pós-aula eu vou deixar para vocês ali um questionário, vou abrir logo em seguida, daqui a pouco eu abro o questionário, e vocês vão poder, então, fazer alguns exercícios referentes à aula de hoje, certo? Esse material, essa videoaula e esse material eu vou disponibilizar para vocês na sequência, tá? E semana que vem a gente vai continuar, então, a falar de curvas de nível e vamos começar a entrar já nas derivadas, certo? Curva de nível é um assunto que vai entrar bastante na disciplina, né? Mas geralmente eu vou usar o GeoGebra, na grande maioria eu vou usar o GeoGebra, mas é importante a gente ter essa noção porque é um conteúdo que vocês usam bastante nas disciplinas de vocês, tá? Nas hidráulicas, nas topografias, até nas termodinâmicas. Então, era isso. Quinta-feira que vem nos vemos em cálculo 2, alguns vão me ver por outros lugares, mas, né, quinta-feira estamos aí. Certo? Professor, uma dúvida. Que horas tu vai abrir o questionário? Eu devo de abrir lá pela meia-noite de hoje. Tá bom, obrigado. Tá? Ele tem uma semana para vocês fazerem. Tá bom, senhor. Boa noite. Tá? Então tá. Então é isso, pessoal. Hoje é quinta, então já dá para dar bom fim de semana. Certo? Para mim é bom fim de semana, porque eu não tenho live amanhã. Tá? Então tá. Certo, bom fim de semana. Boa noite. Valeu, senhor. Boa noite. Boa noite.